Olá meninas, eu sou a Joyce e hoje eu quero bater um papo com vocês enquanto eu dobro roupa. Vocês já perceberam que às vezes a vida da gente está uma bagunça? Tipo, isso aqui. E você pensa que não sabe nem por onde começar? Pois é, eu já tive em situações assim, sabe? Uma fase tão difícil na minha vida que eu fui ficando triste e eu tinha que mostrar que eu estava alegre para as pessoas. Eu sorria e eu lembro que até quando eu sorria, vem aquela vontade de chorar por dentro por causa de tantas coisas que eu tinha passado. Um acumulado de lutas, de perdas, de dificuldades. Era bem difícil pra mim, sabe, essa época. Com essa tristeza crescendo, eu comecei a querer ficar mais no quarto, querer ficar mais quietinha no escuro, sem conversar. Só que eu tenho filhos, né? E eu agradeço a Deus por eles, porque eles me fizeram ter forças e fazer as coisas, porque por eles eu tinha que cozinhar, eu tinha que dar uma guaribada mais ou menos na casa, eu tinha que comer também, porque se eu fazia para eles, eu tinha que fazer para mim, e isso me trazia vida. Mas eu lembro que eles ficavam aqui pela sala, eles iam pro quarto, não fica aqui não, botava eles pra sala, apagava a luz e ficava lá. Eu queria dormir, eu queria desviver, eu não queria mais estar nesse planeta, sabe? Eu não queria acabar com a minha vida, não. Mas eu tinha vontade de um dia dormir e não acordar mais, pra não viver, eu não sentir as coisas que eu estava sentindo. E eu não sabia nem por onde começar para organizar a minha cabeça, para organizar aquilo que eu sentia. E nessa época eu tentei achar psicóloga aqui pela prefeitura, só que aqui é complicado, sabe? É demorado. Procurei profissional particular, mas aí o preço não cabia no meu orçamento. E aí eu procurei pela internet, né, se tinha alguma coisa para atendimento online. E aí apareceu um site lá dizendo que tinha um primeiro atendimento grátis. Eu falei, pelo menos eu faço o primeiro grátis, né? De repente, se eu não gostar, eu não preciso continuar. Eu coloquei o nome. Depois de uns dias, a psicanalista entrou em contato comigo. E aí, o atendimento, assim, foi muito legal. Eu chorei muito. Eu lembro que ali eu decidi que eu ia pagar por aquilo, nem que fosse 2 vezes no mês. Era 1 hora de atendimento, né? Mas, gente, essa hora de atendimento foi mudando a minha vida, sabe? Era videochamada. E você vê, né, o potencial da internet hoje. A pessoa que me atende é lá do Rio Grande do Sul. Isso me deu mais confiança ainda de contar coisas sabendo que não era alguém da minha cidade, alguém conhecido, que ia saber nomes ou, sabe? E aí, gente, eu tava tão num fundo de poço e assim, eu não gostava de comentar muito com os outros. Pra não ser chata também, né? Porque às vezes a gente fica repetindo, falando de problema, a gente se torna uma pessoa chata. Mas me fez tão bem, gente. Eu saí de um buraco, eu tava com depressão já, né? E aquilo foi me tratando, me restaurando. Meses depois eu já tava bem, 1 ano depois, poxa, eu tava ótima. E aí eu saí, né, do tratamento, fui viver a minha vida, entendendo várias coisas. O quanto as palavras que a gente ouve na infância, os tratamentos que a gente vive na infância e durante a vida, eles marcam a gente e faz a gente aceitar coisas que não precisa aceitar. Faz a gente perder o nosso posicionamento, perder a nossa voz, se anular. Eu fui vendo tantas coisas que eu passei e entendendo o porquê de estar passando por aquilo tudo e conseguindo sair daquele emaranhado de fios, daquela, sabe, daquele sentimento ruim. Às vezes a sua cabeça está bagunçada, está num momento que você fala, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Procura ajuda psicológica, gasta um dinheirinho em vez de comprar pizza fim de semana. Paga uma consulta, em vez de comprar, sei lá, sapato, blusa, cuida do seu emocional. A sua mente vai se abrindo. As pessoas não falam muito sobre isso e eu achei interessante falar porque às vezes a cabeça da gente está tão, assim, num estado tão deplorável que você acha que não tem solução. Quanta gente aí, por causa dos problemas, das tristezas, tiram a própria vida. Essas pessoas precisam de apoio, essas pessoas precisam procurar ajuda. E você já precisou alguma vez de um psicólogo? Comenta aqui, vamos ajudar as outras meninas que também estão passando por alguma dificuldade. Esses profissionais, eles não vão te julgar. Você pode falar o que você quiser, eles estão ali para te mostrar pontos, saídas, que às vezes você não vê. E não é exagero seu, se está doendo, está doendo. Se você está sofrendo, sim, você está. Ninguém tem que dizer, você não pode sofrer, deixa de ser boba, deixa de ser burra, não.
Existe um motivo para você estar assim e existe uma saída. Eu, nesse momento, voltei de novo para o atendimento com a minha psicanalista e eu comecei a perceber o quanto eu estava ficando triste com as coisas e às vezes coisas pequenas estavam me abalando de novo. E achei importante, mais uma vez, cuidar da minha saúde mental para enxergar coisas, para colocar cada coisa no seu lugar. Mais uma vez, é como se eu estivesse no mar e levasse um caixote, como se eu perdesse o controle de tudo. Tem muita coisa acontecendo na minha vida. Eu sei que eu posso sair disso, consertar, tomar as atitudes certas, mas sabe a sobrecarga mesmo? Filho para criar, não tem rede de apoio. Hoje, nessa data, fazem exatamente 3 semanas que o pai nem pega no fim de semana e já existe uma decisão judicial, mas ele não cumpre. Então fica pesado para mim, porque eu trabalho fora e aí eu tenho que cuidar das crianças, da casa e ainda com outras coisas que foram acontecendo na minha vida. Então me sobrecarregou bastante quando eu percebi que estava complicado e que eu preciso tomar algumas atitudes e melhorar, sair dessa angústia. Voltei de novo para o atendimento, eu não tenho vergonha disso e eu não tenho preconceito com isso. E assim como um cardiologista cuida do coração, o ortopedista cuida do osso, o psicanalista, o psiquiatra, o psicólogo, eles vão cuidar da sua parte mental. E é isso que eu tô fazendo, eu tô cuidando das minhas emoções e é super necessário, gente. Procurem, não tenha vergonha. Você não precisa contar para as pessoas que vai fazer isso. Você faz por você, apenas vai e faz e se cuida. A sua saúde mental é importante porque se você estiver abalada, triste, estressada, as coisas nem vão fluir direito na sua vida. Você vai ter dificuldade de dar conta das coisas se você não conseguir dar conta de você mesmo. Às vezes sua casa tá um brinco, tá um luxo, tá tudo organizado, a cabeça tá bagunçada. E às vezes a cabeça tá bagunçada e a casa junto, então bora arrumar a casa, bora arrumar a cabeça e seguir em frente, porque isso tudo vai passar, acredita em mim, tudo passa. E essa fase ruim, vai para bem longe, vai passar e você vai ficar bem. Se você tem alguma amiga passando por um momento de muita angústia, ansiedade, depressão, manda para ela esse vídeo. É importante a gente sair dos buracos da vida e às vezes a gente precisa assim de ajuda. Se você já pensou alguma vez em procurar um psicólogo ou psicanalista e pensou 2 vezes e desistiu, não desiste não. Tenta pelo menos uns 3 atendimentos, reserva um valor para isso, faça para você começar a ver diferença e você sentir se realmente para você faz sentido. Obrigada por assistir esse vídeo, gente. Tchau, tchau.